Seu pagamento será esse saco de fubá. E vá embora da minha fazenda, procure justiça com a sua fé. O sol nascia devagar sobre Itaberaba, interior da Bahia, tingindo de laranja os 300 hectares da fazenda Boa Esperança. Era terra seca, castigada pela estiagem, mas que ainda produzia mandioca e criava gado, não por milagre da natureza, mas pelo suor de dezenas de famílias que viviam espalhadas pela propriedade em barracos de madeira velha e zinco quente. Valdomiro Braga acordava todas as manhãs na Casa Grande, uma construção de alvenaria com varanda ampla e ventilador de teto. 54 anos, cabelo grisalho penteado para trás, mãos que nunca pegaram enxada. Ele se considerava homem de bem. Dizia para quem quisesse ouvir que dava trabalho onde o governo não chegava, que mantinha famílias inteiras que, sem ele, estariam na miséria. Mas Valdomiro não era patrão. Era senhor de escravos modernos. Seu Damião acordava no mesmo horário, mas dentro de um barraco sem porta direita, onde o vento entrava livre carregando poeira e o frio da madrugada. 63 anos, costas curvas de carregar peso a vida inteira, mãos calejadas e rachadas. Ao lado dele, Joana, sua esposa, tossia baixinho tentando não acordar a filha Maria, que dormia num colchão fino no canto. Damião trabalhava naquela fazenda há 40 anos. 40 anos sob o sol que queima a pele, carregando saco de mandioca, consertando cerca, cavando poço. 40 anos esperando o dia em que o trabalho honesto seria recompensado com dignidade. Mas Valdomiro pagava menos que o mínimo. Dizia que moradia e comida faziam parte do salário, mas a moradia era barraco sem água encanada nem luz elétrica, e a comida era resto de despensa que ele mesmo não consumia. Pior ainda, criou um sistema de vale onde os trabalhadores compravam mantimentos no armazém da própria fazenda, a preços 3 vezes maiores que na cidade. Sabão, arroz, feijão, tudo anotado numa caderneta que Valdomiro controlava. As dívidas cresciam, e os trabalhadores nunca viam dinheiro real. Só saldo negativo. Naquela manhã de setembro, seu Damião juntou coragem. Joana estava piorando. O coração dela falhava, e o médico do posto de saúde, a 40 quilômetros dali, disse que sem remédio ela não sobreviveria. O remédio custava R$200. Damião tinha 3 meses de salário atrasado. Ele caminhou até a Casa Grande. Bateu na porta da cozinha, onde Valdomiro tomava café com pão quente e manteiga. Patrão, disse Damião, tirando o chapéu velho, vim pedir o pagamento dos 3 meses. Minha mulher tá muito ruim. Preciso comprar remédio urgente. Valdomiro nem levantou os olhos do prato. Damião, você sabe que ando com problemas de caixa. Não tenho dinheiro agora. Mas patrão, são 3 meses. Minha mulher vai morrer sem o remédio. Valdomiro suspirou, irritado. Levantou-se devagar, foi até o depósito dos fundos e voltou carregando um saco de fubá de 20 quilos. Jogou aos pés de Damião. O saco levantou poeira. Estava vencido há 6 meses, cheio de carunchos. Toma. Isso vale uns R$50. É o que posso dar agora. E não venha me encher a paciência. Damião ficou parado, olhando aquele saco. Suas mãos tremiam. Não de raiva, de humilhação pura. Pegou o fubá, colocou nas costas e caminhou de volta ao barraco. Cada passo pesava como se carregasse não 20 quilos, mas 40 anos de desprezo. E enquanto caminhava, o céu azul e limpo parecia assistir em silêncio. Mas algo estava prestes a mudar. Porque há clamores que sobem até o trono de Deus. E há injustiças que a rainha dos céus não deixa passar. Quando seu Damião chegou ao barraco carregando aquele saco, Maria, a filha de 18 anos, estava preparando água com açúcar para a mãe. Era tudo o que tinham. Ela viu o pai entrar, viu o saco de fubá, viu a expressão dele, e entendeu tudo sem precisar perguntar. Ele pagou o Senhor com isso, pai? Damião não respondeu. Apenas sentou-se no chão de terra batida e cobriu o rosto com as mãos. Maria abriu o saco. O cheiro de mofo subiu forte. Lá dentro, centenas de carunchos se mexiam entre os grãos amarelados e duros. Aquilo não servia nem para alimentar porco. 3 meses de trabalho, murmurou Maria, sentindo algo quebrar dentro do peito. 3 meses valeram um saco de fubá estragado. Joana, deitada no colchão fino, ouviu tudo. Não chorou. Não tinha mais força. Apenas fechou os olhos e sussurrou uma oração que ninguém ouviu, mas que subiu direto aos céus como perfume de incenso. Nos dias seguintes, a situação piorou. Seu Damião tentou vender o fubá, mas ninguém comprava.
Estava vencido demais, infestado demais. Por desespero, a família comeu parte daquele fubá. Fizeram um angu ralo, tentando tirar os carunchos, mas era impossível separar tudo. Comeram mesmo assim. 2 noites depois, todos tiveram dores terríveis no estômago. Intoxicação alimentar. Joana, que já estava fraca, piorou drasticamente. Teve febre alta, vômito, e na madrugada de sexta-feira, seu coração parou. Maria gritou. Seu Damião socou a parede de madeira até sangrar os nós dos dedos. Mas Deus teve misericórdia. O coração voltou a bater. Joana sobreviveu, mas ficou ainda mais fraca, quase transparente, respirando com dificuldade. Enquanto isso, na casa grande, Valdomiro jantava churrasco com a família. Cerveja gelada, arroz com pequi, farofa crocante. Ele comentou casualmente com a esposa. Aquele Damião veio me pedir dinheiro de novo. Dei um fubá velho para ele. Essa gente come qualquer coisa e depois reclama. A esposa riu. Os filhos adolescentes nem prestaram atenção. Estavam no celular. Ninguém ali sabia que naquele exato momento, a 200 metros de distância, uma mulher quase morria porque um homem preferiu guardar R$ 200 a pagar o que era justo. Mas havia alguém que sabia. Alguém que via tudo. Alguém que já havia sido pobre, que conhecia o suor de quem vive do trabalho das próprias mãos. Alguém que foi mãe de um carpinteiro. E naquela noite, Maria Santíssima inclinou-se do céu e olhou para aquele barraco. Viu a mãe definhando. Viu o pai de mãos sangrando. Viu a filha de joelhos rezando com lágrimas caindo sobre o terço de sementes. E decidiu, era hora de visitar aquele fazendeiro. Porque quando um patrão paga trabalho honesto com comida estragada, ele não ofende apenas o trabalhador. Ofende o próprio Cristo, que também suou para ganhar o pão. E a mãe de Cristo não deixa passar. A notícia de que Joana quase morreu correu pelos barracos da fazenda como vento seco. As mulheres cochichavam enquanto lavavam roupa no tanque comunitário. Os homens comentavam enquanto afiavam enxadas antes de sair para a roça. Todos sabiam, aquilo podia acontecer com qualquer um deles. Porque seu Damião não era exceção. Era a regra. Valdomiro intensificou a exploração nos meses seguintes como quem aperta o parafuso até arrebentar. Aumentou os preços no armazém da fazenda. Sabão que custava R$ 3 na cidade, ele vendia por 10. Arroz, R$ 15 o quilo. Feijão, 12. E tudo anotado na caderneta maldita que prendia as famílias como corrente invisível. Se não gostam, podem ir embora, dizia ele. Mas antes pagam o que devem. Ninguém conseguia pagar. As dívidas eram calculadas para nunca acabar. Quanto mais trabalhavam, mais deviam. Era a matemática do inferno. Pior ainda, Valdomiro implementou uma taxa de manutenção de moradia. R$ 50 por mês, descontados direto do salário que já era miserável. As famílias pagavam para viver em barracos sem porta direita, sem janela de vidro, sem água tratada, sem luz elétrica. E quando 3 trabalhadores tentaram ir embora, Valdomiro reteve os documentos. Disse que estavam sob guarda e que só devolveria quando as dívidas fossem quitadas. Ameaçou chamar a polícia por calote. Os homens voltaram para os barracos derrotados. Mas o pior de tudo, o mais cruel, o mais desumano, foi quando Valdomiro começou a pagar parte da colheita com produtos vencidos. Não apenas fubá. Feijão com gorgulho. Arroz com fungos brancos. Óleo de cozinha rançoso que ardia na garganta. Leite em pó com data de validade vencida há 1 ano. É melhor que nada, dizia ele. Se não querem, tem fila de gente esperando vaga de vocês. E as famílias comiam. Porque fome dói mais que orgulho. 3 crianças desenvolveram desnutrição severa. Barrigas inchadas, cabelos alaranjados, pele descascando. 2 foram internadas com verminoses tão graves que os médicos do hospital municipal ficaram chocados. Como deixaram chegar a esse ponto? Perguntou a enfermeira. A mãe, uma mulher de 32 anos que parecia ter 50, respondeu baixinho. A gente come o que o patrão dá, moça. Não tem outro jeito. Padre Anselmo, da paróquia de São José Operário, ouviu falar do que acontecia na fazenda. Foi até lá numa manhã de sábado, dirigindo sua motocicleta velha, carregando a Bíblia e a indignação de quem conhece o Evangelho de verdade. Bateu na porta da casa grande. Valdomiro atendeu de bermuda e chinelo, com um copo de suco na mão. Padre, que surpresa! Entre, aceita um café? Não vim tomar café,
Valdomiro, vim falar sobre o que você anda fazendo com esses trabalhadores. O sorriso de Valdomiro desapareceu. Padre cuida de missa. Eu cuido dos meus trabalhadores. Trabalhadores? Você os trata como escravos. Paga com comida vencida, prende por dívidas falsas, explora crianças. Sai da minha propriedade. O grito ecoou. Padre Anselmo recuou, mas antes de sair, olhou fundo nos olhos de Valdomiro. Você pode me expulsar daqui, mas não vai expulsar Deus do julgamento que vem. E quando vier, vai doer mais que qualquer fiscal do trabalho. Valdomiro bateu a porta. Naquela noite, enquanto contava o lucro mensal, 53 mil reais, ele riu sozinho. Padre metido. Acha que Deus se importa com gente que nasceu para trabalhar na roça. Mas estava errado, porque Deus não apenas se importava. Ele estava ouvindo. E sua mãe, que também conheceu pobreza, que também viu José suar como carpinteiro, que também segurou o filho trabalhador nos braços, estava prestes a descer daquele trono de luz para ensinar aquele homem uma lição que ele nunca esqueceria. E tudo começaria com uma oração desesperada. Uma oração de pai que não aguentava mais ver a esposa morrendo enquanto o patrão jantava churrasco. Joana teve a segunda parada cardíaca numa quinta-feira de madrugada. Maria acordou com um barulho estranho. Não era respiração, era silêncio. Silêncio errado. Correu até a mãe, sacudiu, gritou. Seu Damião acordou assustado. Colocou o ouvido no peito da esposa. Nada. Não. Não, Joana. Acorda. Ele começou a pressionar o peito dela como tinha visto enfermeira fazer anos atrás. 1, 2, 10, 20 vezes. Maria rezava alto, gritando quase. Nossa Senhora, não deixa ela morrer. Não deixa. E de repente, Joana ofegou. O coração voltou. Mas ela estava tão fraca que mal conseguia abrir os olhos. De manhã, seu Damião pegou carona numa caminhonete até o posto de saúde. O médico, um homem jovem de olhos cansados, foi direto. Seu Damião, sem o remédio, ela não passa dessa semana. O coração dela tá desistindo. Precisa de tratamento contínuo, exames, acompanhamento. Mas no mínimo mesmo, o remédio. Quanto custa? 200 reais por mês. Seu Damião voltou para a fazenda com aquele número martelando na cabeça. 200 reais. 40 anos de trabalho, e ele não tinha 200 reais para salvar a mulher. Naquela tarde, ele foi até Valdomiro de novo. Desceu do barraco, atravessou o pátio de terra seca, subiu os 3 degraus da varanda da casa grande. Bateu. Patrão, por favor, são 6 meses de salário atrasado agora. Minha mulher tá morrendo. Só preciso de 200 reais para comprar o remédio. O senhor pode descontar do que me deve. Valdomiro estava assistindo televisão. Nem virou a cabeça. Já te dei o fubá mês passado. Isso foi adiantamento. Agora você tá me devendo, Damião. Tá devendo no armazém também. Então esquece esse papo de salário atrasado. Algo quebrou dentro de seu Damião naquele momento. Não foi raiva. Foi desespero puro. Senhor, eu trabalhei 40 anos aqui, 40 anos. Patrão, nunca faltei um dia, nunca roubei nada. Só tô pedindo o que é meu. Só quero salvar minha mulher. Valdomiro finalmente olhou para ele. E disse, com uma frieza que cortava mais que faca. Se ela morrer, problema é seu. Agora sai daqui antes que eu te demita e ponha outro no seu lugar. Seu Damião voltou cambaleando. Maria viu o pai chegar e entendeu pelo olhar. Não tinha dinheiro. Não tinha remédio. Não tinha esperança. Mas tinha fé. Naquela madrugada, às 3 da manhã, Maria acordou o pai. Vem, pai. A gente vai para a capela. Vamos rezar. Só Deus pode ajudar agora. Eles ergueram Joana devagar, colocaram um chale sobre os ombros dela, e os 3 caminharam sob a lua cheia até a pequena capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Era uma construção velha de taipa, abandonada, que os trabalhadores mantinham limpa por devoção. Não tinha banco, não tinha luz elétrica. Só uma imagem descascada da Virgem Maria segurando o menino Jesus e um altar de madeira torto. Maria acendeu uma vela. A chama vacilou, depois ficou firme. Os 3 se ajoelharam no chão de terra batida. E seu Damião, com a voz embargada mas firme, começou a orar. Minha mãe do Perpétuo Socorro, eu não sei falar bonito,
Não estudei, mas a senhora sabe o que está no meu coração. Ele segurou as mãos de Joana, que tremiam frias. Trabalhei 40 anos nesta terra. 40 anos sob o sol que queima a pele e quebra as costas. E quando pedi pagamento para salvar minha esposa, ele me deu fubá com bicho. Fubá vencido, como se eu fosse menos que gente. A voz dele falhou, mas continuou. Não peço riqueza, minha mãe. Não peço vingança. Só peço que trabalho honesto seja pago com dignidade. Que homem que trabalha não precisa implorar nem aceitar comida estragada como salário. Maria chorava em silêncio ao lado. Joana, mesmo fraca, moveu os lábios em oração muda. Sei que a senhora também foi pobre. Sei que São José trabalhou de carpinteiro, que conheceu o suor de ganhar o pão com as próprias mãos. Olha para minha esposa morrendo porque o patrão prefere guardar dinheiro. Olha para essas famílias presas aqui por dívidas inventadas. Seu Damião levantou os olhos para a imagem da Virgem. Não peço vingança, mas peço que ele veja. Que entenda que cada trabalhador explorado é o Cristo explorado de novo. E se tiver que ser através de mim, se eu tiver que morrer trabalhando para acordar a consciência dele, que seja. Mas que nenhuma outra família sofra isso depois. Ele ficou ali rezando o terço de contas de sementes até o amanhecer. Maria adormeceu encostada na parede. Joana respirava fraco, mas em paz. E quando o sol começou a subir, algo aconteceu. Seu Damião tentou levantar, mas as forças o abandonaram. Desabou no chão. Mas antes de desmaiar completamente, ele viu, com olhos arregalados, com coração acelerado, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começar a brilhar. Não era reflexo da vela. Era a luz própria. Suave. Dourada. Impossível. E aquele saco de fubá vencido que ele trouxera como prova da humilhação, deixado ali aos pés do altar, começou a exalar um perfume que não deveria existir. Perfume de pão fresco. Perfume de rosas. Maria acordou sobressaltada. Ela também viu. E ouviu. Uma voz feminina, suave como brisa mas firme como rocha, sussurrou na capela vazia. Vi as lágrimas deste justo. E vou mostrar aquele patrão cruel que quando explora trabalhador honesto, é meu próprio filho operário que ele crucifica novamente. Maria caiu de joelhos. Seu Damião, mesmo desmaiado, sorriu. Porque a rainha dos céus tinha ouvido. E estava prestes a agir. Seu Damião acordou no chão da capela com o sol já alto. Maria estava ao lado, segurando a mão da mãe. Joana respirava melhor, não estava curada, mas havia uma paz estranha no rosto dela, como se algo invisível a estivesse sustentando. Pai, o Senhor viu? Perguntou Maria, com a voz ainda trêmula. Vi, filha. A senhora ouviu a gente. Eles olharam para a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agora estava normal, descascada como sempre. Mas o perfume permanecia. Perfume de pão fresco e rosas, preenchendo aquela capela humilde como se fosse catedral. E o saco de fubá vencido, que antes cheirava mofo e carunchos, agora exalava o mesmo perfume impossível. Maria pegou o saco, abriu devagar. Os carunchos tinham sumido. O fubá, que era amarelo e duro, estava dourado e macio, como se tivesse acabado de ser moído. Pai, isso é um sinal. Seu Damião assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol. É um sinal que Deus não abandonou a gente. E que alguma coisa vai acontecer. Eles voltaram para o barraco carregando Joana com cuidado. Pelo caminho, outros trabalhadores olharam espantados, porque aquele perfume que saía do saco de fubá era impossível de ignorar. Perfume que não vinha de flor da terra, mas de jardim do céu. A notícia se espalhou em sussurros. O fubá vencido do Damião virou milagre. A Virgem Maria apareceu na capela. Algo vai acontecer com o patrão. Mas ninguém falou alto, porque ainda tinham medo. Enquanto isso, na Casa Grande, Valdomiro passou o dia inteiro inquieto sem saber por quê. Acordou com dor de cabeça. O café não desceu bem. Brigou com a esposa por besteira. Gritou com o filho adolescente que pediu dinheiro para sair. À tarde, tentou trabalhar na papelada da fazenda, mas não conseguia se concentrar. Os números na caderneta de dívidas pareciam se mover. As anotações de vale dos trabalhadores pareciam acusá-lo. Ele sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Tô ficando maluco. Isso é cansaço. Mas não era cansaço. Era prenúncio. Quando a noite caiu,
Valdomiro sentou-se no escritório para contar o lucro do mês. Pilhas de dinheiro sobre a mesa. 50 mil reais em notas de 100, 50 e 20. Dinheiro suado, mas não por ele. Pelos trabalhadores que nunca viam a cor daquele dinheiro. Ele sorriu satisfeito. Começou a separar as notas para levar ao banco no dia seguinte. E foi quando a porta do escritório se abriu sozinha. Valdomiro olhou, sobressaltado. Não havia ninguém no corredor. A casa estava em silêncio. Esposa e filhos já dormiam. Vento, murmurou, levantando-se para fechar a porta. Mas quando se virou, ela estava ali. Uma mulher, vestida com roupas de trabalhadora rural, rasgadas, sujas de barro seco, manchadas de suor. Carregava uma enxada quebrada numa mão e um saco de estopa vazio na outra. O rosto estava marcado pelo sol, pele queimada, mãos calejadas. Mas os olhos tinham uma profundidade que assustava. Não era ódio. Não era medo. Era verdade pura. Valdomiro recuou instintivamente. Como você entrou aqui? Quem deixou você passar? A mulher não respondeu. Apenas caminhou devagar até o centro do escritório, olhando ao redor como se estivesse avaliando cada móvel, cada quadro na parede, cada pilha de dinheiro sobre a mesa. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Ela finalmente falou. A voz era suave, mas firme. Uma voz que carregava a autoridade de quem já viu muita coisa. De quem já sofreu muito. De quem sabe o peso do trabalho honesto. Vim buscar pagamento justo, Valdomiro. 40 anos de trabalho não valem saco de fubá com carunchos. O coração de Valdomiro gelou. Como ela sabia? Como essa mulher sabia sobre o fubá? Quem é você? A mulher deu um passo à frente. A enxada quebrada que carregava começou a brilhar com luz suave, dourada. Sou mãe de todos os trabalhadores explorados. Sou mãe do carpinteiro que também suou para ganhar o pão. E vim te mostrar o que você fez. Valdomiro tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou correr, mas as pernas não obedeceram. O escritório começou a mudar. As paredes se dissolveram como fumaça. O teto desapareceu, revelando o céu estrelado impossível. As pilhas de dinheiro sobre a mesa começaram a brilhar, não com luz dourada, mas com luz vermelha, como brasas acusatórias. A caderneta de dívidas abriu-se sozinha, as páginas virando rapidamente até parar numa anotação específica. Damião deve R$347 no armazém. As letras começaram a queimar, escrevendo-se em fogo, mentira. Valdomiro caiu de joelhos, tremendo. E a mulher pobre começou a se transformar. As roupas rasgadas tornaram-se manto azul e branco resplandecente. A enxada quebrada transformou-se em cetro de espigas de trigo douradas. O rosto marcado pelo sol revelou beleza impossível de descrever, não beleza de vaidade, mas beleza de santidade pura. E sobre a cabeça dela, uma coroa de 12 estrelas começou a brilhar. Valdomiro entendeu, com terror absoluto no coração. Não era uma trabalhadora qualquer. Era a Virgem Maria. A Mãe de Deus tinha vindo buscá-lo. E o julgamento estava começando. Maria Santíssima permaneceu ali, de pé, envolta em luz que não queimava os olhos mas aquecia o coração. Ou, no caso de Valdomiro, expunha a frieza dele. Ele tentou falar, mas a voz saía como sussurro rouco. Perdão, eu não sabia, eu não. Não sabias, interrompeu Maria, e sua voz, embora suave, ecoava no espaço impossível onde o escritório tinha se transformado. Não sabias que pagar 40 anos de trabalho com fubá vencido era crueldade? Não sabias que prender famílias com dívidas inventadas era escravidão? Ela caminhou ao redor dele, e a cada passo, o chão sob os pés de Valdomiro parecia ceder, como se estivesse afundando em areia movediça de culpa. Você disse que dava trabalho onde o governo não chegava. Mas transformou o trabalho em prisão. Transformou suor em escárnio. Transformou dignidade em humilhação. Maria apontou para o dinheiro sobre a mesa, as pilhas de notas que agora brilhavam vermelhas como brasas. Cada centavo deste dinheiro é suor roubado. Cada nota é lágrima de criança com fome. Cada moeda é grito abafado de mãe que vê filho doente e não tem como comprar remédio. Valdomiro tentou se levantar, mas as pernas não sustentavam. Caiu novamente de joelhos. Eu só fiz o que todo fazendeiro faz, eu não sou pior que os outros. Maria se ajoelhou na frente dele, e aquele gesto, a rainha dos céus ajoelhando-se diante de um pecador, quebrou algo dentro de Valdomiro.
Não era humilhação. Era confronto com a verdade pura. Ela segurou o rosto dele com as mãos. Mãos que eram ao mesmo tempo macias e firmes. Mãos de mãe que consola mas também corrige. Valdomiro, disse ela, olhando fundo nos olhos dele, você deu fubá vencido como pagamento a um homem que trabalhou fielmente por 40 anos. Sabe o que isso significa nos céus? Ele balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Significa que você deu comida estragada a Cristo. Porque cada trabalhador explorado é meu filho explorado novamente. Cada salário negado é pão negado ao carpinteiro de Nazaré. Cada humilhação imposta é chicotada nova no corpo de aquele que também conheceu o suor de ganhar o pão com trabalho honesto. Maria se levantou, erguendo Valdomiro com ela, força sobrenatural puxando até ficar de pé, mesmo tremendo. Agora, disse ela, e sua voz ganhou tom de autoridade maternal mas implacável, vou te mostrar o que significa ser explorado. Vou te mostrar o que Damião sentiu quando você jogou aquele saco de fubá aos pés dele. Vou te mostrar 40 anos de dor que você causou. Ela tocou a testa dele com o dedo indicador. E o mundo explodiu em visões. Valdomiro sentiu o corpo mudar. Não era mais ele. Era seu Damião. 23 anos, recém-contratado na fazenda, cheio de esperança. Trabalhava sob sol escaldante, carregando sacos de mandioca que pesavam mais que o corpo magro. As costas doíam. A pele queimava. Mas ele sorria, porque estava construindo futuro para a esposa grávida. Fim do mês chegava. Salário não vinha. Semana que vem, dizia o patrão. Semana seguinte, mês que vem. E assim os anos passavam. Valdomiro viveu, não assistiu, mas viveu, cada um daqueles 40 anos comprimidos em minutos de visão. Sentiu o peso impossível dos sacos. Sentiu a pele rachar sob o sol. Sentiu a humilhação de pedir pagamento e ouvir zombaria. Sentiu o desespero de ver filho com fome e não ter dinheiro para comprar pão. Sentiu a dor de trabalhar honestamente e receber apenas desprezo em troca. E então veio o momento final, o saco de fubá. Valdomiro sentiu, na própria carne, na própria alma, o que Damião sentiu quando aquele saco foi jogado aos seus pés. A humilhação não era física. Era moral. Era espiritual. Era descobrir que 40 anos de fidelidade valiam menos que 20 quilos de comida estragada. A visão terminou. Valdomiro desabou no chão, vomitando, chorando, gritando. Eu vi. Eu senti. Meu Deus, o que eu fiz? Maria estava ao lado dele, ajoelhada novamente, mão sobre o ombro dele como mãe que consola filho arrependido. Agora você sabe, disse ela suavemente. Agora você entende o peso do que fez. Mas patrão que reconhece o pecado pode virar irmão que repara o erro. Valdomiro olhou para ela, rosto coberto de lágrimas e vômito. Como eu reparo isso? Como eu pago 40 anos de roubo? Maria sorriu, e aquele sorriso carregava esperança. Comece devolvendo o que roubou. Depois, desfaça o sistema que aprisiona. Porque pagar Damião não basta. Você precisa libertar todos. E então, só então, sua alma começará a sarar. Ela tocou a cabeça dele com a mão, e Valdomiro sentiu paz invadir o peito. Não paz de absolvição fácil, mas paz de propósito encontrado. Eu juro que vou consertar tudo. Maria se levantou. O manto azul começou a brilhar mais forte. As estrelas sobre a cabeça dela giravam devagar como constelações vivas. Então levanta, Valdomiro. Levanta e vai. Porque o amanhecer é hora de começar de novo. E desta vez, trata cada trabalhador como tratarias a mim. Porque quando deres salário justo ao menor destes, é a mim que dás. Ela começou a desaparecer, não subitamente, mas lentamente, como luz de vela se apagando com suavidade. E a última coisa que Valdomiro ouviu foi a voz dela, ecoando no silêncio. Lembra sempre, fubá vencido dado com desprezo pode virar trigo multiplicado quando o coração de pedra racha e vira terra fértil onde justiça finalmente germina. O escritório voltou ao normal. Valdomiro estava sozinho, ajoelhado no chão, pilhas de dinheiro ao redor. Mas ele não era mais o mesmo homem. Porque tinha visto a rainha dos céus. E tinha sentido na própria carne o peso da exploração que causou. E quando o sol nasceu, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Valdomiro permaneceu ajoelhado no chão do escritório, respirando com dificuldade, quando percebeu que a aparição ainda não tinha terminado. A luz suave e dourada que preenchia o espaço não desapareceu completamente.
E a voz de Maria ecoou novamente. Ainda não terminei, Valdomiro. Você viu o passado que causou. Agora precisa ver as consequências que espalhou. O escritório se dissolveu de novo. Desta vez, Valdomiro se viu transportado não para o corpo de Damião, mas para os barracos espalhados pela fazenda. Ele via tudo de fora, como espectador invisível, mas sentia cada emoção, cada dor, cada desespero. A primeira visão foi de uma criança. Menino de 7 anos, barriga inchada pela desnutrição, sentado no chão de terra batida de um barraco. A mãe, uma mulher de 30 anos que parecia ter 60, mexia uma panela vazia sobre o fogão apagado. Não tinha gás. Não tinha comida. A criança chorava baixinho. Mãe, tô com fome. Eu sei, meu filho. Amanhã a gente come. Amanhã o patrão paga. Mas o patrão nunca pagava. E a criança continuava com fome. Valdomiro viu os meses passarem naquela casa. O menino ficando mais magro, mais fraco, até desmaiar na escola rural e ser levado ao hospital. Desnutrição severa. Anemia profunda. Verminoses múltiplas. E o médico, olhando para a mãe com pena e raiva misturadas, perguntou: como a senhora deixou chegar a esse ponto? A mulher respondeu com voz quebrada: doutor, a gente come o que o patrão dá. E o que ele dá tá sempre vencido, sempre estragado, mas é o que tem. Valdomiro sentiu algo rasgar dentro do peito. Aquela criança era a responsabilidade dele. A fome daquela criança tinha nome e sobrenome: Valdomiro Braga. A visão mudou. Agora ele via uma adolescente de 15 anos. Maria, não a virgem, mas outra Maria, filha de trabalhador. Ela estava numa sala de aula simples, tentando prestar atenção na professora. Mas os olhos dela estavam vazios, cansados. Porque antes de ir para a escola, ela tinha trabalhado 3 horas na roça. E depois da escola, trabalharia mais 4. A professora chamou: Maria, você fez a lição de casa? Não, professora. Não deu tempo. De novo? Maria, você vai repetir de ano se continuar assim. A menina baixou a cabeça. Não respondeu. Porque como explicar que não dava tempo? Que ela trabalhava para ajudar os pais a pagarem a dívida no armazém? Que ela não tinha caderno porque o dinheiro não chegava nem para arroz? 2 semanas depois, Maria abandonou a escola. Aos 15 anos, seu futuro tinha sido roubado. Não por ela, mas pelo sistema que aprendia. Valdomiro caiu de joelhos de novo, cobrindo o rosto. Não, eu não sabia, eu não pensei. Você não quis saber, corrigiu a voz de Maria Santíssima. Porque olhar de verdade significaria ter que mudar. E mudar dói. Mas agora você não tem escolha. A terceira visão foi ainda mais brutal. Valdomiro viu um homem idoso, 71 anos, trabalhando na roça sob sol de meio-dia. As mãos tremiam segurando a enxada. As costas curvadas mal sustentavam o corpo. Mas ele continuava cavando, plantando, colhendo. Porque a dívida no armazém nunca acabava. Porque ele não podia parar. Porque se parasse, seria expulso. E para onde iria aos 71 anos, sem dinheiro, sem aposentadoria, sem nada? O velho desmaiou no meio da roça. Os outros trabalhadores correram para ajudar. Mas quando levantaram o corpo, perceberam, ele tinha morrido. Infarto fulminante sob o sol escaldante. E Valdomiro ouviu o comentário que ele mesmo tinha feito quando soube da morte. Morreu trabalhando. Pelo menos não virou peso para a família. Agora, vendo a cena de novo, Valdomiro vomitou de nojo de si mesmo. Como ele pôde dizer aquilo? Como pôde reduzir a morte de um homem a uma frase fria? A visão mudou pela última vez. Valdomiro se viu velho. 80 anos. Deitado numa cama grande e vazia. Ao redor, ninguém. A esposa tinha morrido anos antes, amarga e sozinha. Os filhos brigavam pela herança no corredor, gritando, xingando uns aos outros. Nenhum entrou para ver o pai morrendo. E então veio o derrame. Valdomiro sentiu, na visão, mas como se fosse real, o lado esquerdo do corpo paralisando. A boca entortando. A voz sumindo. Ele morreu sozinho. E ninguém chorou. O enterro foi vazio. Apenas o padre, obrigado por ofício. Nenhum trabalhador foi. Nenhum vizinho. Nenhum amigo. Porque ele não tinha amigos. Tinha apenas pessoas que odiavam ou o temiam.
E então veio o julgamento. Valdomiro se viu diante de Cristo. Não era o Cristo de imagem de igreja, suave e distante. Era o Cristo carpinteiro. Mãos calejadas. Roupa simples de trabalhador. Cheiro de madeira e suor honesto. E ao lado dele, uma balança. Do lado esquerdo da balança, todo o dinheiro que Valdomiro tinha acumulado em vida. Pilhas e pilhas de notas. Ouro. Propriedades. Lucros. 50 anos de acumulação. Do lado direito, apenas uma coisa, aquele saco de fubá vencido que ele tinha jogado aos pés de Damião. A balança pendeu. Não para o lado do dinheiro, mas para o lado do fubá. E Cristo, olhando fundo nos olhos de Valdomiro, falou com voz que ecoou pela eternidade. Quando deste fubá com carunchos àquele trabalhador honesto, foi a mim que deste. Eu também fui operário. José também suou ganhando pão. E vocês zombaram do trabalho de meus irmãos. Jesus apontou para o dinheiro do outro lado da balança. De que adianta a fazenda de 300 hectares se sua alma é terra estéril onde nenhuma compaixão germinou? De que adianta lucro de milhões se você roubou cada centavo do suor dos justos? Valdomiro tentou falar, mas não conseguiu. Porque diante da verdade absoluta, não há defesa. Cristo continuou, e agora a voz carregava não raiva, mas tristeza profunda. Tiveste 40 anos para pagar justo. Tiveste dezenas de oportunidades para libertar aquelas famílias. Mas escolheste acumular sobre o sofrimento alheio. E agora, a balança fala, um saco de fubá vencido pesa mais que toda a tua riqueza. Porque naquele saco estava a dignidade que roubaste. E dignidade roubada clama aos céus mais alto que ouro acumulado. A visão terminou. Valdomiro voltou ao escritório, desabando no chão, chorando com soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro. Não era choro de autopiedade. Era choro de arrependimento verdadeiro, aquele que quebra o coração de pedra e deixa apenas carne viva e dolorida. Maria Santíssima estava ali novamente, ajoelhada ao lado dele, segurando como mãe segura filho que finalmente entendeu o erro. Agora você viu tudo, disse ela suavemente. O passado que causou. As vidas que destruiu. O futuro que te aguardava. Mas Valdomiro... Ela ergueu o rosto dele, limpando as lágrimas com a mão. Ainda há tempo. A visão que viste era o futuro se nada mudasse. Mas você pode mudar. Pode reparar. Pode transformar fubá vencido em trigo multiplicado. Pode transformar exploração em libertação. Valdomiro segurou as mãos dela, apertando com desespero de quem se agarra à última tábua de salvação. Me ensina, me mostra o que fazer, eu não quero esse futuro. Eu não quero morrer sozinho. Eu não quero ouvir Cristo me condenar. Maria sorriu, e aquele sorriso carregava misericórdia infinita. Então levanta. E começa fazendo o que devia ter feito há 40 anos. Paga o que deves. Liberta quem prendeste. E trata cada trabalhador como tratarias a mim. Ela começou a desaparecer de novo, mas antes de sumir completamente, deixou uma bênção. Vou contigo, Valdomiro. Cada passo que deres em direção à justiça, eu estarei ao teu lado. Porque patrão arrependido que vira irmão dos explorados é milagre tão grande quanto fubá vencido que vira pão fresco. A luz desapareceu. O escritório voltou ao normal. Mas Valdomiro não era mais o mesmo. E quando o sol nasceu naquela manhã, ele já sabia o primeiro passo: ir até o barraco de seu Damião. Com uma mala. Com dinheiro. E com o coração quebrado, mas pronto para reconstruir. Se essa história está tocando seu coração, se você também já sentiu o peso de uma injustiça, ou se já precisou clamar aos céus por justiça, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. O sol ainda estava nascendo quando Valdomiro saiu da casa grande. Não dormiu. Passou a noite inteira no escritório, calculando. Não calculando lucro, como fazia sempre, mas calculando dívida. Dívida real. Quanto ele devia para cada trabalhador. Pegou todas as cadernetas, todos os registros que mantinha trancados. E refez as contas, desta vez com honestidade que doía. Seu Damião, 40 anos de trabalho. Salário justo seria R$ 1.200 por mês, no mínimo. Com correção e juros básicos, R$ 120 mil. Valdomiro escreveu o número. A mão tremia. Não de raiva, de vergonha. Fez o mesmo com todas as outras famílias. Somou tudo. O valor ultrapassava R$ 800 mil. Ele tinha o dinheiro. Sempre teve.
mas preferiu acumular. Agora, ia devolver. Valdomiro pegou uma mala velha de couro, encheu com todo o dinheiro que tinha em casa, 150 mil reais em espécie. O resto ele sacaria do banco. Colocou também as escrituras da fazenda. E uma coisa que nunca pensou que faria, os documentos de transferência de propriedade. A esposa acordou e desceu as escadas. Valdomiro, o que você está fazendo com essa mala? São 6 da manhã. Ele olhou para ela. E pela primeira vez em 30 anos de casamento, ela viu lágrimas nos olhos do marido. Tô indo consertar o que fiz de errado a vida inteira. Do que você tá falando? Explorei gente, Raimunda. Roubei salário. Paguei trabalhador honesto com comida estragada. E ontem à noite recebi uma visita que me mostrou o tamanho da minha maldade. Raimunda ficou em silêncio. Parte dela sabia. Sempre soube. Mas nunca quis ver. E agora? Perguntou ela, baixinho. Agora vou pagar o que devo. E vou mudar tudo. Ele saiu, carregando a mala pesada, e caminhou pelo pátio de terra seca em direção aos barracos. O orvalho molhava as botas. O céu estava rosa e laranja. Galos cantavam. E Valdomiro sentia o coração batendo forte, não de medo, mas de propósito. Chegou ao barraco de seu Damião. Bateu na porta de madeira torta. Maria, a filha, abriu. Quando viu o patrão ali, parado com uma mala na mão e expressão diferente no rosto, arregalou os olhos. Patrão? Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu espaço. Seu Damião estava sentado no chão de terra batida, ao lado de Joana que dormia no colchão fino. Ele levantou devagar, tenso, sem entender. Patrão, aconteceu alguma coisa? Valdomiro entrou, colocou a mala no chão e fez algo que ninguém ali esperava. Ajoelhou-se. O patrão de 54 anos, dono de 300 hectares, ajoelhou-se no chão de terra batida do barraco. Seu Damião, disse ele, voz embargada, vim pagar 40 anos de roubo que cometi, e pedir perdão de joelhos por transformar trabalho honesto em humilhação. Seu Damião ficou paralisado. Maria cobriu a boca com as mãos. Até Joana, que estava dormindo, acordou e olhou sem entender. Valdomiro abriu a mala. Dentro, pilhas de dinheiro. Notas de 100, de 50. Isso aqui são 120 mil reais. É o que te devo. Salário justo dos 40 anos, com correção. Contei tudo ontem à noite. Ele estendeu o dinheiro com as duas mãos, como quem oferece não pagamento, mas restituição de dignidade roubada. Seu Damião não se moveu. Estava em choque. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser sonho. Ou pegadinha cruel. Patrão, eu não tô entendendo. Você vai entender, disse Valdomiro, e agora as lágrimas escorriam livremente. Ontem à noite, recebi uma visita. Uma mulher pobre entrou no meu escritório. E se transformou em ela. A Mãe de Deus. Nossa Senhora. Maria, a filha, ofegou. A senhora apareceu pro Senhor. Apareceu. E me mostrou tudo. Me fez sentir na própria carne o que você sentiu, seu Damião, quando eu joguei aquele saco de fubá aos seus pés. Me fez viver 40 anos de exploração em uma noite. Me mostrou as crianças com fome, os velhos morrendo, as famílias presas por dívidas que eu inventei. E me mostrou meu futuro, morrer sozinho e ouvir Cristo dizer que eu dei fubá vencido a ele, porque cada trabalhador explorado é Cristo explorado de novo. Valdomiro segurou as mãos de seu Damião, mãos calejadas que trabalharam 40 anos para enriquecer um homem que nunca agradeceu. Me perdoa, Damião. Pelo amor de Deus, me perdoa. Não pelo dinheiro, mas porque eu quero morrer em paz. Quero olhar nos olhos de Cristo sem vergonha. E só vou conseguir se você me perdoar. Seu Damião olhou para aquele homem ajoelhado no chão. O mesmo homem que o humilhou. O mesmo homem que deixou Joana quase morrer. O mesmo homem que transformou o trabalho em escravidão. E mesmo assim, seu Damião, homem simples, mas santo, fez o que Cristo mandou. Perdoou. Levanta, patrão, disse ele, voz trêmula. Levanta. Eu te perdoo. Valdomiro desabou em choro. Abraçou seu Damião como irmão abraça irmão. E ali, naquele barraco humilde, aconteceu o primeiro milagre da reparação. O explorador virou irmão. Maria, a filha, também chorava.
E quando olhou para o canto do barraco onde mantinha a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, viu algo impossível. A imagem estava brilhando. Luz suave, dourada. E o perfume de pão fresco e rosas voltou a preencher o barraco. A Virgem Maria estava ali, invisível, mas presente, testemunhando a conversão que ela própria plantou. E do céu, ela sorria. Porque patrão que se ajoelha diante de trabalhador que explorou não é mais patrão. É irmão remido. E fubá vencido que virou pagamento justo é milagre que faz os anjos cantarem. Nos dias seguintes, Itaberaba testemunhou algo que parecia impossível. Valdomiro não parou no barraco de seu Damião. Ele foi, um por um, em cada casa de trabalhador da fazenda. Levava a mala, levava os cálculos, levava o arrependimento estampado no rosto. Bateu na porta de Severino, homem de 52 anos que trabalhava há 28 anos na fazenda. Ajoelhou-se e pagou 74 mil reais. Pediu perdão por ter cobrado juros falsos no armazém. Bateu na porta de Dona Neuza, viúva que trabalhava na cozinha da fazenda desde jovem. Pagou 53 mil reais e mais 10 mil de indenização por não ter dado férias nem descanso em 35 anos. Bateu na porta de João Pequeno, jovem de 23 anos que herdou do pai a dívida no armazém. Sistema perverso onde filho pagava a conta de quem já morreu. Valdomiro rasgou a caderneta na frente do rapaz e deu 15 mil reais como reparação. Um por um. Todos. No começo, os trabalhadores desconfiavam. Achavam que era pegadinha. Que Valdomiro ia cobrar de volta. Que tinha algum truque escondido. Mas não tinha. E quando perceberam que era real, a notícia se espalhou pela região como fogo no pasto seco. O patrão da Boa Esperança enlouqueceu. Tá dando dinheiro pros trabalhadores. Não enlouqueceu. Dizem que a Virgem Maria apareceu para ele. Mentira. Essas coisas não acontecem. Mas Padre Anselmo, que foi expulso da fazenda semanas antes, ouviu os relatos e decidiu voltar. Chegou numa manhã de sábado, encontrou Valdomiro sentado debaixo de uma árvore, olhando os barracos que agora estavam em reforma. Valdomiro, disse o padre, me contaram o que você anda fazendo. Mas vim ouvir da sua boca. O que aconteceu? Valdomiro olhou para o padre. Não havia mais arrogância. Apenas humildade de quem foi quebrado e reconstruído. Padre, a senhora veio. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Apareceu no meu escritório vestida de trabalhadora pobre. Me mostrou o que eu fiz. Me fez sentir na carne o sofrimento que causei. E me deu chance de consertar. Padre Anselmo sentou-se ao lado dele, em silêncio. Depois de um tempo, falou. E você vai consertar mesmo? Ou isso é só culpa que vai passar? Não vai passar, padre. Porque não é só culpa. É conversão. Vou mudar tudo aqui. Não quero mais ser patrão. Quero ser irmão. E cumpriu. Valdomiro gastou 300 mil reais reformando os barracos. Colocou água encanada, luz elétrica, banheiros de verdade, portas e janelas novas. Transformou as casas de madeira podre em moradias dignas de tijolo e reboco. Fechou o armazém da fazenda. Queimou todas as cadernetas de dívidas em praça pública, na frente de todos os trabalhadores. O fogo consumiu as páginas onde estavam anotadas mentiras de décadas. E quando as cinzas subiram, parecia que correntes invisíveis se quebravam. Ele registrou todos os trabalhadores com carteira assinada. Salário justo, benefícios legais, férias, 13º. Tudo o que deveria ter feito desde o começo. Mas fez algo ainda mais radical. Transformou a fazenda em cooperativa. Dividiu 50 hectares de terra entre as famílias. Deu escritura quitada no nome de cada uma. Seu Damião recebeu 10 hectares. Severino, 8. Dona Neuza, 5. Todos receberam terra de verdade, não promessa. E o restante da fazenda, 250 hectares, virou cooperativa onde todos eram sócios. Lucro seria dividido igualmente. Decisões seriam tomadas em assembleia. Ninguém mandava sozinho. Todos eram donos. Mas e o senhor? Perguntou seu Damião. Vai ficar com o quê? Vou ficar com um lote igual ao de vocês, respondeu Valdomiro. E vou trabalhar na roça também. De enxada, de sol a sol. Porque preciso aprender o que é ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Como Cristo fez. Como José fez. Como vocês sempre fizeram. No começo, os trabalhadores não sabiam como se comportar. Passaram décadas sendo mandados,
humilhados, explorados. E de repente eram donos, eram sócios, eram iguais. Levou tempo, meses. Mas aos poucos, a desconfiança virou confiança. O medo virou esperança. E a escravidão virou liberdade. A cooperativa prosperou de um jeito que ninguém esperava. Não porque produzia mais, mas porque quem trabalha na própria terra, com dignidade, trabalha melhor. Os lucros eram menores que antes, mas eram justos. E justiça, descobriram todos, vale mais que ganância. Valdomiro cumpriu a promessa. Trabalhou na roça ao lado de seu Damião. Pegou enxada, carregou saco, suou sob o sol. As mãos, que nunca tinham conhecido calos, racharam e sangraram. Mas ele não reclamou, porque cada bolha na palma da mão era lembrança do que outros suportaram por décadas. E numa manhã, enquanto plantavam mandioca lado a lado, seu Damião olhou para Valdomiro e disse: "Patrão, digo, irmão Valdomiro, o senhor mudou de verdade." Valdomiro parou, enxugou o suor do rosto, e sorriu, não sorriso de orgulho, mas de gratidão. "Não fui eu que mudei, Damião. Foi a Mãe de Deus que me mudou. Ela me quebrou para me reconstruir. E agora sei que cada centavo que ganho com trabalho honesto é bênção. Mas cada centavo que roubei antes é maldição que eu carreguei." Naquela noite, Valdomiro voltou para casa, não mais casa grande, mas casa simples que construiu no lote que recebeu. E quando ajoelhou para rezar antes de dormir, sentiu algo diferente. Paz. Não paz de quem tem tudo, mas paz de quem finalmente fez o certo. E naquela mesma noite, em sonho, ele viu ela de novo. Maria Santíssima, vestida com manto azul, sorrindo. Ela não falou nada. Apenas colocou a mão sobre a cabeça dele como bênção. E quando Valdomiro acordou, o quarto cheirava a pão fresco e rosas. O perfume impossível que marcava a presença de ela. A Virgem Maria estava satisfeita. Porque patrão que vira irmão e fubá vencido que vira pão multiplicado são milagres que fazem o céu inteiro celebrar. 2 anos se passaram. A antiga fazenda Boa Esperança agora tinha novo nome: Cooperativa Trabalho Justo. A placa na entrada foi feita pelos próprios cooperados, madeira entalhada à mão, pintada com capricho. E embaixo do nome, uma frase que Valdomiro pediu para escrever: "Aqui, quem trabalha colhe com dignidade. Porque Cristo foi operário, e Nossa Senhora é mãe de todos os que suam para ganhar o pão." A notícia da transformação se espalhou pelo interior da Bahia. Fazendeiros vizinhos zombavam no começo. Valdomiro ficou maluco. Dividiu a terra com os peões. Vai quebrar em 6 meses. Mas não quebrou. A cooperativa prosperava. Não com a riqueza de antes, quando um homem acumulava sobre sofrimento de muitos. Mas com prosperidade justa, onde todos comiam do próprio trabalho. As crianças que antes tinham barriga inchada de fome agora iam para a escola com mochila nova e caderno cheio. As mães que antes choravam em silêncio agora sorriam na feira vendendo produtos da cooperativa. Os homens que antes morriam de velho ainda trabalhando agora podiam descansar, porque tinham aposentadoria e terra no nome. Seu Damião, aos 65 anos, trabalhava em seus 10 hectares ao lado da filha Maria. Joana, curada milagrosamente do problema de coração, cuidava da horta e ensinava as netas a plantar. Certo dia, Damião estava mostrando para os netos o barraco velho onde morou por décadas, agora preservado como memorial da cooperativa. Apontou para o chão de terra batida onde quase perdeu a esposa, onde chorou lágrimas de desespero, onde recebeu fubá vencido como pagamento. "Foi aqui que a Mãe de Deus ouviu nosso clamor", disse ele, voz embargada. "Foi aqui que tudo mudou." O neto mais velho, menino de 12 anos, perguntou: "Vovô, mas o patrão era muito ruim. Por que Deus deixou ele mudar? Por que não castigou?" Seu Damião sorriu, ajoelhou-se na altura do menino, e respondeu com sabedoria de quem viveu milagre: "Porque Deus não quer castigo, filho. Quer conversão. E patrão convertido que vira irmão vale mais que patrão morto que vira exemplo de ódio. Nossa Senhora não veio destruir o Valdomiro. Veio salvar ele. E salvando ele, salvou a gente também." Enquanto isso, do outro lado da cooperativa, Valdomiro trabalhava na roça. 66 anos agora, cabelo completamente branco, mãos calejadas de verdade. Ele não era mais dono. Era cooperado como qualquer outro. Votava nas assembleias. Dividia lucro. Pegava enxada. E era feliz de um jeito que nunca foi quando tinha 300 hectares só para si.
Padre Anselmo visitava frequentemente. Numa dessas visitas, enquanto caminhavam pela plantação, o padre perguntou: Valdomiro, você se arrepende de ter dividido tudo? De não ser mais o patrão rico? Valdomiro parou, olhou para o céu azul sem nuvens, e respondeu: Padre, eu era rico, mas era miserável. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. Tinha poder, mas não tinha amor. Agora tenho pouco, mas tenho tudo o que importa: dignidade de ganhar o pão com trabalho honesto, amizade de quem trabalha ao meu lado, e paz de quem sabe que quando morrer, não vai ouvir Cristo dizer que dei Fubá vencido a ele. O padre sorriu, colocou a mão no ombro de Valdomiro, e disse: Então você entendeu o Evangelho de verdade. Naquele mesmo ano, aconteceu algo que confirmou que o céu aprovava a transformação. Joana, que tinha sido curada milagrosamente após a aparição de Nossa Senhora, fez exames de rotina. Os médicos ficaram chocados. O coração dela, que estava em estado terminal 2 anos antes, agora era saudável como o coração de jovem de 20 anos. Não havia explicação médica. É milagre, disse o cardiologista. Não tem outra palavra. E Joana, sorrindo, respondeu: Eu sei. Foi Nossa Senhora que me curou, no mesmo dia que curou o patrão. A história da fazenda onde o patrão pagou com fubá vencido e foi convertido pela Virgem Maria espalhou-se por todo o Brasil rural. Jornais publicaram. TVs locais fizeram reportagem. E o mais importante, outros fazendeiros começaram a mudar. Não todos, mas alguns. E alguns já era começo. Valdomiro foi chamado para testemunhar em audiências públicas sobre trabalho análogo à escravidão em zonas rurais. Ele falou com coragem de quem conhece os dois lados, o lado do explorador e o lado do convertido. Eu fui o pior tipo de patrão, dizia ele. Roubei salário, prendi famílias por dívidas falsas, dei comida estragada como pagamento. Mas Nossa Senhora me mostrou que cada trabalhador explorado é Cristo explorado de novo. E quando entendi isso, não tive escolha, ou mudava, ou minha alma morria. Leis foram fortalecidas. Fiscalização aumentou. Punições ficaram mais severas. E em cada mudança, Valdomiro via o dedo de Deus trabalhando através da conversão dele. Uma noite, no aniversário de 2 anos da aparição, Valdomiro foi sozinho até a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A mesma capela onde seu Damião clamou. A mesma capela onde tudo começou. Ele ajoelhou-se no chão de terra batida, olhou para a imagem descascada da Virgem Maria, e sussurrou: Minha mãe, obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me quebrado para me reconstruir. Obrigado por ter transformado meu coração de pedra em coração de carne. E naquele momento, algo aconteceu. A imagem começou a brilhar. Luz suave, dourada, igual naquela noite 2 anos antes. E Valdomiro ouviu, não com ouvidos, mas com coração, a voz dela. Você aprendeu, meu filho. Aprendeu que trabalho honesto não tem preço, tem dignidade. Que salário justo é oração que sobe aos céus. Que dívida perdoada é corrente quebrada. Continue. Porque cada trabalhador tratado com justiça é meu filho tratado com amor. Valdomiro chorou. Mas não era choro de dor. Era choro de gratidão. E quando saiu da capela, encontrou algo impossível na entrada. Um saco de fubá. Mas não era fubá vencido. Era fubá fresco, dourado, perfumado. E ao lado, espigas de trigo douradas que brilhavam com luz própria. Ele pegou uma espiga. Era real, pesada, perfeita. E entendeu o sinal. Fubá vencido tinha virado trigo multiplicado. Exploração tinha virado libertação. E patrão cruel tinha virado irmão remido. O milagre estava completo. Hoje, quem passa pela estrada de terra que leva a cooperativa Trabalho Justo vê algo diferente. Não vê mais barracos caindo aos pedaços. Não vê mais crianças com barriga inchada. Não vê mais trabalhadores curvados sob o peso da exploração. Vê casas dignas. Vê crianças correndo com mochila nas costas. Vê homens e mulheres trabalhando na própria terra, com dignidade estampada no rosto. E na entrada da cooperativa, dentro de uma vitrine de vidro, há um objeto que chama a atenção de todos que visitam. Um saco de fubá velho, amarelado, preservado com cuidado. Embaixo, uma placa de metal gravada com letras firmes. Este saco de fubá vencido representa 40 anos de trabalho honesto que foram pagos com desprezo.
Guardamos como lembrança de que exploração trabalhista não é apenas crime contra o homem, mas blasfêmia contra Deus, que criou o trabalho como dignidade, não escravidão. Valdomiro faz questão de levar cada visitante até aquela vitrine. Ele, que agora tem 68 anos, cabelo branco e mãos calejadas de verdade, conta histórias sem esconder nada. Conta sobre a crueldade que praticou. Conta sobre a aparição de Nossa Senhora. Conta sobre as visões que o quebraram. E conta sobre a reparação que o reconstruiu. Esse fubá me condenou, diz ele sempre, mas também me salvou. Porque foi ele que fez a Mãe de Deus descer do céu para me ensinar que trabalho honesto não se paga com resto, se paga com justiça. A história da cooperativa Trabalho Justo inspirou mudanças em dezenas de regiões rurais. Fazendeiros que exploravam começaram a se questionar. Trabalhadores que sofriam em silêncio começaram a se organizar. Leis foram criadas. Fiscalização aumentou. E em cada mudança, todos lembravam. Começou com um saco de fubá vencido e uma oração desesperada. Seu Damião, hoje com 67 anos, trabalha menos na roça. Os filhos e netos cuidam da terra agora. Mas ele faz questão de ir todo dia à capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acende uma vela. Reza um terço. E agradece pela intervenção que salvou não apenas a esposa, mas toda a comunidade. Joana, curada milagrosamente, tornou-se referência de fé na região. Ela recebe visitas de pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas que perderam a esperança. E a todas, ela diz com voz mansa mas firme: Nossa Senhora ouve o clamor dos justos. Ouve mesmo quando parece que ninguém está vendo. E quando ela age, não vem apenas curar o corpo. Vem curar a alma. A minha, a do patrão, a de todos nós. Maria, a filha que rezou naquela madrugada decisiva, tornou-se professora na escola da cooperativa. Ela ensina as crianças a ler, escrever e calcular. Mas mais importante, ensina que trabalho honesto tem valor, que ninguém deve aceitar ser explorado, e que fé verdadeira age, não apenas reza, mas transforma. Padre Anselmo celebra missa na cooperativa todo domingo. E sempre, no final da celebração, ele repete a lição. Irmãos, o que aconteceu aqui não foi apenas milagre. Foi conversão. E conversão verdadeira se mede não pelas lágrimas derramadas, mas pelas atitudes mudadas. Valdomiro chorou, sim. Mas mais importante, pagou o que devia, libertou quem prendia e dividiu o que acumulou. Essa é fé que salva. Fé que transforma fubá vencido em trigo multiplicado. A vitrine com o saco de fubá tornou-se lugar de peregrinação silenciosa. Trabalhadores de outras fazendas vêm, olham, choram, porque reconhecem ali suas próprias histórias. E voltam para casa com esperança renovada de que exploração não é destino, mas injustiça que pode, e deve, ser combatida. Certa manhã, na data exata de 5 anos da aparição, Valdomiro acordou cedo e foi até a vitrine. Queria limpar o vidro, como fazia toda semana. Mas quando chegou, encontrou algo impossível. Dentro da vitrine, ao lado do saco de fubá vencido, havia espigas de trigo frescas, douradas, brilhando com luz suave, ainda com orvalho. Ninguém tinha colocado ali. A vitrine estava trancada, mas as espigas estavam lá. Valdomiro ajoelhou-se, chorando, e ouviu de novo, não com ouvidos, mas com coração, a voz dela. Continua, meu filho. Cada salário justo que pagas é trigo que multiplico. Cada trabalhador libertado é corrente que quebro. E quando o último patrão cruel se converter e virar irmão, o reino dos céus terá chegado mais perto da terra. As espigas permaneceram ali por 3 dias. Depois desapareceram tão misteriosamente quanto apareceram. Mas o perfume de pão fresco e rosas, ficou impregnado na madeira da vitrine para sempre. E quem passa por ali, até hoje, sente. A história do patrão que pagou com fubá vencido e foi convertido pela Virgem Maria tornou-se lenda viva no interior da Bahia. Mas não é lenda. É testemunho. É memória viva de que Nossa Senhora continua aparecendo, não sempre em luz e glória, mas às vezes em silêncio e conversão. E a lição permanece, gravada não apenas na placa de metal, mas no coração de todos que conhecem a história. Trabalho honesto merece salário justo, não restos nem humilhação. Exploração trabalhista não é apenas crime contra o homem, mas pecado que clama aos céus. E Maria aparece defendendo os explorados porque foi mãe do carpinteiro que também suou ganhando o pão. Quando patrões são tentados a pagar menos que justo,
Quando são tentados a explorar vulnerabilidade alheia, os anciãos de Itaberaba contam. Lembra do Valdomiro que deu fubá vencido como salário e a Virgem Maria o fez experimentar 40 anos de exploração em uma noite? É lembrança eterna de que no reino dos céus, o trabalhador honesto que soa por salário miserável vale mais que o patrão rico que acumula através de roubo. E que fubá vencido oferecido com escárnio pode virar trigo multiplicado quando o coração explorador finalmente racha, reconhecendo que cada trabalhador não é ferramenta descartável, mas filho de Deus merecedor de dignidade que só trabalho justamente remunerado pode garantir. Se essa história tocou seu coração de verdade, se você também já sentiu o peso de uma injustiça, ou se conhece alguém que precisa ouvir que Deus vê o sofrimento dos trabalhadores explorados, compartilhe essa mensagem. Escreva amém nos comentários se você acredita que Nossa Senhora continua intercedendo pelos justos. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias de fé, conversão e milagres que provam que Deus não abandona quem clama com coração sincero. Porque às vezes, um amém digitado com fé é o começo de um milagre que você nem imaginava estar precisando. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe você, sua família e o trabalho honesto das suas mãos. Amém.